Estamos de volta aqui na BMC News. Bom, já chamo ele, Paulo Ramires, cientista político e professor da ESPM, para nos ajudar a entender melhor o cenário político que estamos vivendo nesta semana. Muito bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, agradeço o convite. Paulo, queria entender os últimos acontecimentos. Havia uma grande expectativa em relação ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em reconhecer a eleição, em reconhecer que faria uma transição tranquila, né? Foi feito esse pronunciamento, porém ali no pronunciamento mesmo ele não reconheceu, apenas falou que em relação às manifestações, e depois veio Ciro Nogueira falando sobre essa transição, e hoje então começa oficialmente a transição ali entre os governos. E a gente vê também as manifestações, os bloqueios ali. Ele fez esse pedido ontem à noite, pedindo para que os caminhoneiros pudessem desobstruir as vias. Inclusive, a gente tem atualização aqui que a PRF disse que diminuiu esses bloqueios. São 73 bloqueios agora, interdições no país em 7 estados. Mais cedo a gente tinha divulgado 10 estados, então diminuiu para 7 estados. Santa Catarina e Mato Grosso seguem ainda sendo os estados com maior número de eventos. Como é que você avalia toda essa situação, vendo que ontem manifestações por todo o Brasil aconteceram, aí mostrando uma força política aí do presidente Jair Bolsonaro, né, e essa frustração dos seus apoiadores em relação à vitória de Lula? Você acredita que Lula viu ontem ali uma maior dificuldade em governar, né, as pessoas mais atentas ali, uma grande oposição vai se formar em seu governo a partir de 2023? Como é que você enxerga toda essa situação? Bom, primeiro que a disputa eleitoral no segundo turno foi muito acirrada, né? O resultado das eleições mostra isso. Isso não tira a legitimidade de que cidadãos contra o governo que foi eleito possam se manifestar, mas não da maneira que foi, né? Uma vez que essas manifestações tinham caráter antidemocrático, pedindo a ascensão de militares ao poder, o que representaria uma ruptura constitucional, e pior, o bloqueio de estradas representa o direito, a retirada do direito de ir e vir das pessoas. Então, é curioso que, claro, nem todos os que votaram em Bolsonaro estão a favor desse tipo de manifestação. É bom que diga que, dentro de um regime democrático de direito, os cidadãos têm o direito de se manifestar contra quem quer que seja, mas jamais impondo, né, valores como ditaduras ou mesmo rupturas institucionais, ou retirar, como eu disse, o direito de ir e vir dos outros cidadãos. Então, essas manifestações, esse pessoal que bloqueou as estradas, eles estão agindo de forma anticonstitucional. Estão tentando dar uma pedalada eleitoral, né? É fundamental, dentro de um regime democrático, que os vencedores aceitem o resultado e a existência dos derrotados, os derrotados aceitem o resultado e a existência dos vencedores. Faz parte da democracia e da troca de poderes, né? Mudança, alternância de poder. E em relação a gente está acompanhando aí toda essa transição tranquila aí do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive ele foi ali até o STF fazer esse anúncio de que realmente ele reconheceu. Como que você acredita que serão os próximos passos aí do presidente? Ele deve se manter mais de longe, deixar ali a cargo de seus correspondentes para fazer essa transição? Inclusive, houve até já uma especulação na mídia em que ele não iria entregar faixa, iria viajar. Você acredita que isso deve acontecer e que imagem ele pode passar em relação a isso? Bom, todo chefe de Estado ele precisa, de forma protocolar, demonstrar tolerância e respeito aos adversários, né? O Bolsonaro foi o primeiro presidente eleito desde a redemocratização a não parabenizar o vitorioso, no caso Lula, no dia da própria divulgação do resultado. Ele demorou quase 2 dias para fazer isso, e quando se apresentou, quando fez a comunicação, foi um discurso de 2 minutos e que deixou um tanto dúbia a ideia de que se era a favor ou contra as manifestações. Somente ontem à noite ele declaradamente falou ser contra as manifestações que bloqueiam as estradas, e me parece que o Bolsonaro tem sido muito aconselhado pelo PL a sair de cena da forma mais discreta possível. Isso porque
qualquer grande problema criado por Bolsonaro pode levá-lo a perder um capital político que é gigantesco, né, de 57, 58 milhões de votos. Então, Bolsonaro, caso não queira ter uma rejeição grande para os próximos anos, precisa seguir a Constituição, as regras do jogo. E ainda que de forma muito discreta, seja anunciando, né, que vai seguir a Constituição, coisa que ele fez, né, no discurso de terça, e também afirmando que fará uma transição pacífica com seu gabinete, né, responsável pela passagem do bastão. Então, ainda que o Bolsonaro não participe da posse do Lula, a forma mais correta e ética de se retirar do poder, caso não seja a favor da transição democrática, né, de forma silenciosa. Isso, pelo menos, evitaria mais estardalhaços e movimentos como esses que nós vimos nos últimos dias, como pessoas na frente de quartéis pedindo uma intervenção militar ou mesmo bloqueando estradas. Esse tipo de atitude, ela lembra muito aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, assim como no Brasil, foram atitudes orquestradas. E óbvio que ninguém quer um tapetão, ninguém quer uma reviravolta, né, uma pedalada eleitoral. É fundamental que os derrotados aceitem o resultado. Lógico que isso não tira o direito das pessoas se manifestarem, saírem às ruas, cobrarem o próximo governo, assim como a esquerda, né, boa parte dela fez com o governo Bolsonaro. Faz parte do regime democrático, é democrático permitir que as pessoas se manifestem. O que não pode acontecer é pedir ditadura, é pedir um golpe militar contra um regime institucionalizado e muito menos bloquear estradas, né? Isso não é do âmbito da legalidade. Tá certo, quero agradecer a participação de Paulo Ramiro, que é cientista político e professor da ESPM. Obrigada pela participação. Muito obrigado, até a próxima.